Aí, meu filho, aí o bicho pegou. Fala, pessoal, bom dia. Ultrapassos na área. Primeiro vídeo do canal, isso aí. Tô bem animado para começar a trazer para vocês aqui conteúdo do universo da corrida, corrida de longa distância, corrida de trilha, compartilhar um pouco dos meus treinos, das minhas aventuras aqui nesse canal. E, claro, nada mais justo do que começar esse canal com um vídeo de ultramaratona. Então, hoje eu vou correr aí pelo menos 50 km. Só que esses 50 km, eles vão ter um caráter de desafio, porque eu tô há bastante tempo sem fazer treino longo. Na verdade eu tô há 5 meses, exato 5 meses sem correr longos. Eu acho que a distância mais longa que eu fiz nesse período foram 15 ou 16 km. Então eu quero ver como que o meu corpo vai reagir ao longo desse percurso e depois também. Agora tô com 1h07 de corrida, com 11 km e 220 metros. E para começar a falar sobre o tema desse vídeo, que é como eu comecei na ultramaratona, eu acho importante também eu explicar como que eu comecei na corrida primeiro. Para isso, eu vou falar um pouco do meu background em atividade física. Eu sempre fui uma pessoa que teve contato com atividade física. Desde criança, né, comecei ali com futebol, jogando bola na rua, jogando bola em quadra, na escola. Na adolescência eu fui pro skate, andei muitos anos de skate. Cheguei a fazer um pouco de Muay Thai também, só que isso aí foi só poucos meses, me serviu só para quebrar o nariz. E em 2018 eu conheci a corrida, né? Na verdade eu já conhecia a corrida, mas foi em 2018 que algo me chamou na corrida. E eu vou contar para vocês o que foi. Entre junho a agosto de 2018, não me recordo exatamente qual mês, aconteceu no município de Barueri a corrida e caminhada do GRAAC, que é em apoio à cura do câncer infantil. E eu tava ali próximo, né, na largada da prova. Quando a prova largou, assim, foi uma coisa muito bonita de ver, porque tinham vários tipos de pessoas, né? Tinham pessoas altas, pessoas baixas, pessoas magras, pessoas com sobrepeso, crianças, idosos, pessoas com deficiência física também. E aí nesse momento eu já vinha de um certo tempo sem fazer nada, né? Sem me exercitar. E naquele momento ali eu me questionei, eu falei, poxa, tô aqui, né, com meus 20 e poucos anos, pessoal, independente das suas limitações ou da idade, estão aí cheio de disposição, fazendo a prova. E naquele momento eu decidi que eu tinha que voltar a praticar algo, né? Até porque, como eu disse, eu sempre fui uma pessoa que teve contato com atividade física. Então ter passado aí alguns meses sem fazer nada já estava me incomodando. Então eu decidi começar na corrida, mas única e exclusivamente para tentar manter um bom condicionamento físico. Só que mal sabia eu que o bichinho da corrida ia me picar, né? E picou com vontade. A minha primeira grande meta na corrida, eu me lembro até hoje, que foi correr uma maratona. Comecei a pesquisar muito sobre corrida, né, no YouTube, no Instagram. E eu fui entender que a corrida não é só colocar um tênis e correr. Na verdade pode ser colocar só um tênis e correr, mas ela vai além disso. E o que era para ser só algo para manter um bom condicionamento físico, acabou se tornando realmente o meu esporte. E o sonho de ser maratonista, ele surgiu, né? Então eu comecei a treinar. Com 8 meses eu fiz a minha primeira maratona, que foi a Maratona de São Paulo, em 2019. Não aconselho. Eu acredito hoje que eu fiz uma maratona muito cedo, só com 8 meses. Eu não estava assim preparado para essa prova, foi muito sofrido. Então, se eu voltasse no tempo, talvez eu teria esperado mais. Talvez 1 ano e meio a 2 anos, eu acredito que seria um tempo bacana para correr a primeira maratona, né? 20 km, 1h56 de corrida. E a propósito, se você pensa um dia em correr uma meia maratona, uma maratona, procura a ajuda de um
de um profissional de educação física pra te acompanhar, sabe? Uma assessoria, não seja cabeça dura igual eu fui. Eu acho que é importante. Assim, eu penso dessa forma: pra você correr 5, 10 km, você não precisa assim de uma orientação, tá? É claro, você não vai precisar partir do sedentarismo e já sair correndo 10 km de qualquer jeito, também não é assim. Mas 5, 10 você consegue tranquilamente fazer por conta. Agora 21, 42, daí em diante, eu acho que já seria interessante buscar esse tipo de ajuda profissional. E depois que eu corri essa minha primeira maratona, algo que voltou a brilhar os meus olhos, na verdade, foi não a ultra, mas sim o triatlon e o famoso, né, Ironman, que são os 3,8 km nadando, 180 km de bike e 42 km correndo a maratona, né? Eu pensei comigo, cara, será que eu seria capaz de conseguir concluir uma prova dessa? Foi aí que eu descobri a Bertioga Maresias, uma outra maratona de 75 km com um perfil, né? A maior parte dela plano, o que facilita. E eu decidi fazer essa prova, mas com a cabeça no Ironman, pensando, se eu conseguir fazer essa prova, talvez eu seja capaz de fazer um Ironman. Então eu comecei na ultra pensando no triatlo. Eu completei a ultramaratona Bertioga Maresias, deu certo. Comentei com conhecidos que eu fiz essa prova, que eu tinha vontade, muita vontade de completar um Ironman um dia. E eu lembro que nesse dia, um conhecido falou pra mim: não, você não tem carcaça pra fazer um Ironman. E aquilo mexeu comigo de uma forma assim, que eu queria mostrar que eu conseguiria assim, né? Ter completado os 75 km da Bertioga Maresias me deu um certo grau de confiança. E eu sabia que se eu tivesse paciência, dedicação, né, e assim, consistência nos meus treinos, eu seria capaz de completar uma prova dessa magnitude, que é o Ironman. Mas o tempo foi passando e eu comecei a parar de olhar pro triatlon e começar a olhar com outros olhos para a ultra, que acabou virando realmente o meu esporte, né? Por motivos pessoais, assim, eu me desencantei um pouco de querer migrar pro triatlon, além do que também o triatlon é um esporte que vai demandar assim bastante tempo e tem um custo bem mais elevado também, afinal são 3 modalidades, né? Decidi então focar na ultramaratona. Foi quando eu me inscrevi para participar da UD Morungaba, onde eu fiz os meus primeiros 100 km, só que de montanha, né? Então foi bem diferente do que foi a Bertioga Maresias, né? Que tinha a maior parte do seu percurso plano. Dessa vez eu estava agora na montanha, encarando várias subidas e 3 dígitos. Eu participei dessa prova, consegui concluir ela com muito esforço, e depois da UD Morungaba veio a UD de Itamonte. Aí, meu filho, aí o bicho pegou. Pra quem já tinha achado as montanhas de Morungaba pesada, as montanhas de Itamonte são muito piores. Foram 115 quilômetros com mais de 4.000 de ganho de elevação. E ali, nessa prova, acho que foi a prova que eu cheguei mais perto de desistir, né? Do quilômetro 50 ali, meu estômago fechou, não entrava mais nada, nem água. Quando cheguei no quilômetro 70, eu tava crente que eu ia desistir da prova. Foi muita sabedoria e paciência que me fez continuar, né? Mas aí eu posso trazer mais detalhes em outros vídeos sobre os meus quase DNFs. DNF é Did Not Finish, que é quando a pessoa larga, mas ela não consegue terminar a prova. Em Itamonte foi a primeira prova que eu também virei uma madrugada inteira acordado, correndo. Eu acho que eu terminei essa prova em 22 horas. Foi mais do que eu tava esperando. Demorou mais tempo. Mas foi uma experiência bacana.
Depois dessa prova, eu que pensava que pararia ali na casa dos 100 km, 115, me encantei com uma prova que eu acho que é a prova principal da Ultra Runners, que é a Y, né? A Ultra dos Anjos Internacional, 235 km. Eu decidi que eu queria fazer a Y, treinei bastante pra fazer a Y em 2023, né? A Y que larga ali no município de Passa Quatro, em Minas Gerais, e percorre ali algumas cidades, né? Como Itamonte, Baipendi, Airuoca, faz um circuito ali no Caminho dos Anjos muito bonito. É uma prova assim fenomenal. Foi a prova mais bonita que eu já fiz, na verdade. Finalizei essa prova com um pouco mais de 52 horas. Virei 2 noites correndo, né? A segunda noite tive muita alucinação. Acredito que errei em alguns pontos, acertei em outros. Também é assunto para outro vídeo. Mas foi uma prova que eu conheci muitas pessoas bacanas, assim, né? O universo da ultramaratona, ele é diferenciado, cara. É diferente da corrida de rua. Gosto muito da corrida de rua, mas a ultra ela tem um toque, assim, que foi igual um parceiro da corrida falou pra mim, Morungaba, né? Quando eu tava muito mal, que ele me deu a última cápsula de sal que ele tinha pra eu poder me restabelecer. Ele falou, cara, a gente tá no mesmo barco. E quando você tá na ultra, realmente é isso, né? Tá todo mundo ali vivendo a sua batalha, tanto da prova quanto uma batalha interna, né? Consigo mesmo. E essa parceria, essa camaradagem que você encontra na ultramaratona é algo fenomenal. E completar o Y foi, assim, muito significativo pra mim. Tanto que eu fiz até uma tatuagem na panturrilha com o símbolo da prova. E depois da Y, a última ultramaratona que eu fiz foi a famosa e temida Mons Ultra Trail, que aí aconteceu no município de Nova Trento, em Santa Catarina. Eu adoro correr nessa vibe de domingo. As ruas estão bem vazias. Você sai cedinho assim, consegue ver o sol nascendo. É bem gostoso. E fazer ultra é isso aqui também, ó. Caminhar. Nem sempre você vai correr todo o percurso, né? Às vezes você para, uma subida, caminha um pouco mais firme. Se precisar, senta ali, descansa, come algo e continua. Acho que o lema da ultramaratona é não parar. Independente das circunstâncias, do que você está vivendo ali, do que você está enfrentando naquele momento, continuar seguindo. Que uma hora a chegada chega. A chegada chega. 25 km já foram. 2 horas e 28. Até que tá tranquilo por enquanto. Perna um pouco cansada, mas normal, como eu falei. Tô há um bom tempo já sem fazer treino longo. Então uma certa fadiga acaba sendo normal acontecer. Mas de forma geral assim, até agora tá tranquilo. Vamos ver até o final do treino como vai ser. E falando sobre a Mons é o seguinte, uma prova de 104 km com um terreno extremamente técnico, né? Trilhas muito técnicas e com um ganho de elevação muito alto também, 6.100 metros de ganho de elevação. A Mons, eu gosto de dizer que ela arrancou meu couro, lavou e colocou de novo, assim, porque, olha, foi difícil. Foi uma prova muito sofrida, né? Você tá ali constantemente usando os braços, usando as mãos, muita raiz. Choveu a madrugada inteira, que tornou o percurso ali bastante escorregadio. Caí muitas vezes, então eu me ralei. Foi uma prova que a resiliência, assim, ela foi fundamental, porque diferente da Y, que foi uma prova muito longa, muito extensa, que ela acaba castigando bastante o seu corpo, a Mons ela demandou um esforço físico muito grande, muito esforço físico com muita paciência, porque tinham subidas assim que você
subia extremamente devagar, o que tornava a prova ela mais lenta. Então foi a última ultra que eu corri, mas ela, assim, eu acho que posso dizer que foi a mais difícil. 30 km, 2 horas e 56. Bem aqui, ó, na frente do Templo Zulai. Lugar muito bacana, quem quiser conhecer. Tem um pouco de contato com o budismo. Hoje tá fresquinho, tá gostoso de correr. Esse foi então um resumo das outras maratonas que eu corri, das provas oficiais no caso. Foram poucas, mas foram provas que me ensinaram muito, assim. Cada uma delas eu aprendi uma coisa diferente, que eu sempre gosto de revisitar aqui na minha memória. E às vezes é o que eu preciso no momento que eu tô passando na minha vida, ou alguma dificuldade. O aprendizado que eu tiro dessas provas eu trago tanto para minha vida pessoal quanto profissional. E é por isso que eu amo correr ultramaratona. Chegando agora na casa dos 40 quilômetros, 3 horas e... Peraí. 3 horas e 56. 3 horas e 56 de corrida. Falta pouco. Faltam 10. Vambora! E foi 50 quilômetros, 4 horas e 58, 880 de ganho de elevação. O treininho aí começou às 5 horas da manhã, acabou agora 10 horas praticamente. Esses últimos 5 quilômetros foram bem puxados, né? Mas que bom que deu tudo certo. Se você ficou agora até o final do vídeo, não se esqueça de se inscrever aí no canal para acompanhar mais vídeos que eu vou postar. Deixa um like também, assim mais pessoas podem acabar vendo o vídeo e quem sabe se inspirar, assim como eu me inspirei no vídeo, no conteúdo de muitas outras pessoas. Beleza? Agora chegar em casa, tomar um banho, descansar e aproveitar o resto do domingo. Valeu, pessoal, um abraço e fui!